Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Eu quero dar os meus parabéns a você que nos assiste diariamente, que curte, que compartilha, que comenta nos vídeos, deixa os seus pedidos de oração. Nós estamos atentos a todos os comentários. Estamos lendo todos os dias aquilo que você deixa lá descrito nos textos e que Deus lhe abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos para a mensagem de hoje. Abra o livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Nós vamos falar hoje sobre a perseverança na confiança. A confiança em quem? Em Deus. Tão somente em Deus. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19 nos diz o seguinte: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta Abacuque, que enfrentava um tempo de crise, destruição iminente na cidade de Judá, ele sabia que a nação passaria por escassez, por privações, por falta de alimento, de sustento, de mantimento, perdas e momentos de dor estavam previstos para aquela nação, para aquele lugar. E, no entanto, ao invés de se desesperar, ao invés de perder a sua fé, a sua paciência, a sua acreditação, ele preferiu manter o seu posicionamento cristão e confiar e se alegrar no Senhor. Aí você me pergunta, pastor, mas será que a gente vai se alegrar quando a gente estiver com fome? Quando na nossa mesa não tiver um pão para nos alimentarmos? Quando nós estivermos desempregados? Quando as coisas estiverem difíceis? As tempestades da vida estiverem assolando? Nós temos que nos alegrar com isso? Temos que nos conformar com isso? Não é bem dessa forma que você pensa. Mas a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Lembra quando o Jó sofreu, padeceu, teve grandes perdas na sua vida, ficou enfermo? Foi o que Deus fez com ele? Deus não desamparou Jó. Ele apenas permitiu que o inimigo tocasse no corpo de Jó, levasse todos os seus bens, a sua família, seus filhos, enfim, os seus empregados. Jó perdeu praticamente tudo. Mas uma coisa ele não perdeu: a fé em Deus, a acreditação. E aí sim ele pôde ter um encontro radical, sincero e legítimo com Deus. Tanto é que ele disse que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar do nome dele. Mas naquela circunstância ele pôde conhecer a Deus de perto, porque Deus nunca desamparou Jó. E o profeta Abacuque falou a mesma coisa. Ainda que a figueira não tenha seus frutos, ainda que no curral não tenha gado para poder sustentar as pessoas, ou seja, que entre numa fase de escassez, pode estar faltando tudo na sua vida. Você pode perder tudo na sua vida. Só não pode perder a sua fé em Deus. Eu sempre bato nessa tecla. A fé é o firme fundamento das coisas que não existem e você traz à existência através do poder de Deus. Pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz que Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele cuida de cada um de nós. E mesmo assim, Abacuque não se desesperou. Ele escolheu confiar e se alegrar no Senhor, porque ele sabia que Deus estava preparando algo poderoso. Deus estava tomando as providências para poder suprir as necessidades daquele povo. E esse texto nos ensina uma fé que não depende das circunstâncias. Ou seja, a figueira pode não florescer,
o campo pode não dar mantimento, os currais podem estar vazios, mas a presença de Deus é suficiente. A alegria verdadeira não está nos bens, nas colheitas, nos resultados ou no que possuímos. Está em saber que Deus é a nossa salvação e a nossa força. E quando nos apoiamos no Senhor, Ele nos dá firmeza e segurança para caminharmos com uma corça que anda sobre os lugares altos sem escorregar. E podemos aplicar esse texto em nossas vidas da seguinte forma: decida se alegrar em Deus, mesmo nos dias difíceis. Eu já disse aqui em mensagens anteriores, tem pessoas que deixam para procurar Deus quando está na dificuldade. E quando está na bonança, quando está na fartura, quando está nos dias de glória, nos dias maravilhosos, esquecem de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não é Deus apenas no socorro. Ele é Deus em tudo. Se você tiver, Ele é Deus. Se você não tiver, Ele continua sendo Deus. Se você está triste, Ele é Deus. Se você está alegre, Ele é Deus. Se você souber agradecer, Ele é Deus. Se você não souber agradecer, Ele permanece sendo Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, você pode não estar sofrendo agora, mas o que dirá se no seu amanhã você não vai passar por alguma situação que vai apertar em você? Você vai sentir uma determinada dor, você vai sentir na sua pele um determinado drama. Não sei, o amanhã a Deus pertence. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo agora que precisam de um aperto de Deus para poder se conscientizar de que somente em Deus Ele alcança a misericórdia. Talvez existem pessoas que nesse momento estão afastadas de Deus e Deus precisa fazer algo para que essas pessoas se voltem para Ele, tenham a sua mente voltada para Cristo. Então Deus permite que algumas coisas, algumas dificuldades, algumas dores, alguns lamentos, a pessoa encare, sofra, sinta, para entender a existência de Deus. Talvez você já tenha perdido a sua fé, de tanto que você está vendo sofrimento, angústia, desilusão, depressão. Está faltando isso, aquilo, mas você não pode perder a sua fé, porque a fé que você tem em Deus é o que vai trazer até você as suas bênçãos, a sua vitória. Lembre-se, a escassez do mundo não pode roubar a abundância da graça de Deus. Confie que o Senhor é a sua força e o sustentará para permanecer de pé. Por mais que a situação lhe mostre o contrário, mas você tem que permanecer perseverando na sua fé em Deus. Você pode até conversar com Deus nas suas orações e dizer: Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que as coisas estejam dando errado para mim, eu escolho me alegrar em Ti, porque Tu és a minha salvação e a minha força. Diga para Ele, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, mesmo em situações adversas. Porque Deus vai ver a sinceridade do seu coração conversando com Ele e demonstrando o seu amor, a sua crença, a sua acreditação, a sua fé no poder dEle, na pessoa dEle. Peça para Ele fazer os seus pés firmes, como os da corça. A corça é um animal que ele vive em situações assim, de água, de rio, de mar, enfim. E todas as vezes que precisa sobreviver, ela passa por determinadas situações que precisa elevar um pouco a sua altura. Ela não vem como se fosse um cisne planando na água. Ela precisa sobrepor para poder alcançar o seu alvo,
o seu objetivo. Para que eu ande confiante sobre as alturas, crendo que a tua fidelidade nunca falha. Eu acredito e permaneço nesta acreditação, confiando no Senhor. Você tem que confiar mais em Deus. Você tem que ter mais fé em Deus. Você precisa mostrar para Deus que nada e ninguém vai roubar a sua atenção nele. Ah, pastor, mas a minha fé praticamente não existe. A Bíblia nos diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Parece uma cabecinha de alfinete. Parece uma cabecinha de alfinete. Mas a Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é quando você joga aquela sementinha em uma terra fértil, cresce uma árvore frondosa, robusta, valente, forte, viril e produtiva. Ou seja, arrebenta com os prazeres da natureza. A natureza tenta encarar as situações de uma forma que desafia ela mesma. E o grão de mostarda, quando ele começa a florar, ele vai produzir uma árvore frondosa muito forte, muito potente. E justamente essa comparação que a Bíblia faz com a nossa fé. Nós temos que ter uma fé, por menor que seja, mas que ela seja forte, que ela caia em terra fértil, que ela frutifique, que ela fique mesmo potente, para que quando as adversidades, quando as suas lutas vierem ao seu encontro, lhe confrontar, a sua fé vai lá e arrebenta. Você tem que romper em fé, você tem que praticar a sua fé. E Deus se agrada das pessoas que lutam através da fé. Deus se agrada das pessoas que não deixam se abater pelas circunstâncias da vida, porque elas exercitam a sua fé e a sua acreditação nele. E aí sim, ele fica mais alegre, ele fica mais radiante. Puxa vida, independentemente da dor que meu filho, minha filha esteja passando, esteja sentindo, independentemente da escassez que esteja enfrentando, mas confia em mim, mas tem fé e acredita que dias melhores virão. E aí sim, você vai demonstrar para Deus que você está totalmente entregue a Ele. Você está inteiramente ligado com Ele, em espírito, em alma e corpo. E você vai mostrar para o seu inimigo, você vai mostrar para o seu problema, você vai mostrar para a sua dor que maior é o Deus que está em você do que os seus problemas, do que as adversidades, do que as situações da sua vida. E aí você vai ver o resplandecer da glória de Deus sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, no nome de Jesus. Não deixe se abater por nada e por ninguém. Mantenha a sua fé firme, mantenha a sua fé forte em Deus. Nesse momento eu lhe convido, vamos orar juntos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar essa pessoa que está juntamente comigo orando ao Senhor. Eu não sei, meu Deus, em que circunstância ela se encontra. Eu não sei, meu Deus, em que situação ela se encontra. Mas todavia ela vai se alegrar no Senhor. Ainda que a figueira não produza os seus frutos, ainda que o campo não produza os seus frutos, ainda que o pasto não tenha os seus gados, os seus animais precisos para poder suprir as necessidades do povo, mas todavia nos alegraremos no Senhor. Não são as circunstâncias que vão nos abater, não dependemos delas para confiar em Ti. Pelo contrário, nós continuaremos com a nossa fé interligada no Senhor e crendo
porque dias melhores virão para cada um de nós no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, sobre a família dessas pessoas que nos assistem. Manifesta o teu poder, tua glória, tua graça e a tua unção sobre elas no nome de Jesus. E que o amanhã possa estar vindo florido, um sol raiando de bênçãos espirituais para essas vidas no nome de Jesus. Completa a tua obra, meu Deus, nesse coração e nessa mente que nos assiste, que ora juntamente conosco, intercedendo a ti por cada pessoa que ela conhece. E por isso, meu Deus, eu quero te agradecer, certo da vitória de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde, que o Espírito Santo possa lhe confortar, lhe consolar, lhe orientar no que for preciso, que você possa caminhar pelas veredas da justiça e que os anjos do Senhor possam estar acampados ao seu redor, livrando você e guardando você de todos os males. Não esqueça, mantenha a sua fé em Deus, viva forte, valorosa, para que o resplandecer da glória de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, no nome de Jesus. É o meu desejo para você, é o meu desejo para a sua família, é o meu desejo para a sua casa. Que a paz do Senhor reine sobre vocês, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esses vídeos. Não esqueça de evangelizar as pessoas que você conhece. Espalhe, divulgue o amor de Deus também para as outras pessoas, porque elas também precisam desse tocar no coração. Da mesma forma que Deus toca no seu coração através dessas mensagens, da mesma forma que você se alegra em Deus ouvindo essas mensagens, outras pessoas também precisam se alegrar juntamente conosco e ouvir essas mensagens no nome de Jesus. Curta, compartilhe, divulgue, proclame o reino de Deus às pessoas que você conhece. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo lhe proteja e livre você de todo mal. Um forte abraço e até a próxima mensagem no nome de Jesus.